Nós estamos vivendo num mundo que tem se tornado cada dia mais tão carnal, tão não temente a Deus, tão incrédulo, tão ímpio, um mundo que ele vem sendo ensinado, ele vem sendo preparado realmente para que as coisas erradas se tornem certas, para que as coisas boas se tornem ruins. Realmente nós estamos vivendo muito perto, muito próximo da vinda de Cristo. O inimigo ele tem realmente tentado destruir os focos aonde seres humanos comuns, seres humanos normais recorrerão àqueles focos. Focos, aquelas pessoas em que são escolhidas para combater o mal, aquelas pessoas que têm chamado de Deus para guerrear realmente contra tudo aquilo que a gente, muitas vezes, a maioria não consegue e até mesmo eu digo que não podem ver, espiritualmente falando. Porque o mundo espiritual das trevas é assustador. O pouco que nos é mostrado já é terrível. Então, aquelas pessoas que receberam o dom do Senhor de combater essas potestades, principados, dominadores, essas pessoas que receberam esse dom, essas pessoas que temem muito mais a Deus do que o mal, essas pessoas são exatamente o alvo do inimigo. Essas pessoas, o inimigo tem realmente tentado destruir, paralisar, amarrar, acorrentar, colocar cadeados de tudo que é forma, até mesmo no mundo físico. Por quê? Porque eles não querem que muitos seres humanos tenham o socorro bem presente, que tenham ajuda para se desfazer das covas em que foram jogados, das covas aonde caíram, dos buracos, as crateras, os poços aonde caíram, entende? Então, é como a pessoa tá passando por um momento ali. Vamos colocar um exemplo. A pessoa foi lhe dado veneno e de repente esse veneno, ela sabe aonde está o outro remédio ali, o outro antídoto ali que vai salvá-la. E de repente tem uma outra pessoa. Essa outra pessoa, ela poderia estar ajudando a chegar até esse antídoto para que seja salva. Porém, ela faz o oposto. Essa pessoa, ela vai lutar contra a pessoa que está sendo envenenada, a pessoa que está morrendo. Você está entendendo? Ela vai impedir que esta pessoa chegue até o antídoto que cortará o efeito do veneno. Tá entendendo? Eu estou falando isso levando para o mundo, me referindo ao mundo espiritual. Ao mundo espiritual. Quando nós estamos realmente seguindo o caminho do Senhor, quando nós estamos entregues, totalmente entregues a Deus, nós guerreamos já automaticamente contra o mal. É automático. Muitas das vezes a gente nem percebe. A gente chega numa intimidade tão grande com Deus, numa comunhão tão grande com o Pai. Nós nos tornamos tão dependentes e usados pelo Senhor, por vezes a gente não percebe. E a gente só vai se ligar, às vezes, dias depois, meses depois, anos depois. Tá entendendo? Então, assim,
Nós, conexão dentro, nós que quando estamos dessa forma, precisamos sim ter muito discernimento, porque nós estamos combatendo o mundo espiritual, nós estamos combatendo o mal, nós estamos sendo instrumentos de Deus, instrumentos do Senhor, usados pelo Senhor para estar ali de frente, como que fala quando tá na guerra, na linha de frente. Então o inimigo ele vai armar de muitas estratégias, ele vai armar de muitas artimanhas, de muitas coisas para nos destruir. Os mínimos detalhes onde o ser humano normal não consegue enxergar, ele vai tentar ali destruir para impedir que nós venhamos ajudar essas pessoas muitas vezes, entendeu? E mais ainda, ele vai tentar fazer com que nós venhamos a cair também em tudo aquilo que de repente aquela pessoa que está precisando de um intercessor, está precisando que alguém vá lá, expulse o demônio dela, alguém que tem o dom de ser usado ali para estar através dessa vida, do dom, curando a pessoa, libertando a pessoa. Essa pessoa, eu não sei se está dando para entender, tá? É que a gente vai para um raciocínio, para um nível de raciocínio, que tem que colocar o mundo espiritual no seu pensamento, no seu raciocínio. Porque se olhar somente com os olhos humanos, naturais, não consegue compreender tamanhas armadilhas o inimigo tem tramado contra as nossas vidas quando nós estamos sendo instrumentos do Senhor. Hoje em dia e daqui para frente, aqueles que muitas das vezes queriam fazer algo sem ter o chamado, sem só pedir porque sentia vontade de fazer e não tinha noção do tamanho problema, tamanha intensidade, tamanho gigantes que surgem pelo caminho, quando a gente se propõe realmente a fazer a obra do Senhor, a expulsar demônios, quando a gente se propõe a levar oração para dentro da casa das pessoas, orar pelas pessoas, comprar a briga das pessoas, muitas das vezes a gente vê que é espiritual. Quantas vezes Deus faz isso conosco quando nós nos encontramos, quando nós pedimos ao Senhor dons, quando nós pedimos ao Senhor oportunidades para sermos servos dele. O mundo espiritual das trevas se levanta de forma muito grande, muito ampla, muito estratégica, muito detalhista. Quando aconteceu de eu estar indo para casa da minha mãe, para casa de tudo que aconteceu, que tá lá no canal do YouTube, eu contei muitas coisas da minha vida inteira e tal. E aqui, hoje mesmo, esse vídeo que eu fiz foi tremendo, porque o momento em que o Espírito Santo me deu a oportunidade novamente de senti-lo, eu quis registrar e eu quis passar para outras pessoas, porque quando Deus nos protege, quando Deus nos livra, quando Deus entra em nós, quando Deus tem misericórdia de nós, a gente quer dividir tudo isso que Deus nos dá com todas as outras pessoas. A gente não consegue ser egoísta, a gente não consegue ter só para nós, a gente não consegue. E não adianta a gente querer se rebelar, não adianta, que nem eu tava aí muito revoltada. Eu sei que tá entregue na mão do Senhor, mas tem coisas que a gente não consegue, humanamente falando, não consegue aceitar. Mas o mundo hoje, real, aqui, físico, é mal. As pessoas são más. A caridade não é mais caridade. A caridade tem se tornado armadilhas. A generosidade já não é mais generosidade. A generosidade tem se tornado
armadilhas. A gente tem que tomar muito cuidado quando deixamos nos levar pelo nosso coração. Quando nós estamos passando também por situações que não são fáceis. Porque o inimigo ele vai agir através de pessoas, ele vai usar o mundo físico para tentar nos tirar do caminho certo, do caminho ali, do chamado, de servir ao Senhor, de sermos guerreiros de Deus. Por quê? Porque ele quer que muitas almas não tenham a quem recorrer. Quanto menos guerreiros, menos soldados tiver, menos antídotos de cura, de livramento houver, mais ele consegue destruir as almas, mais ele consegue levar lá para o lado dele, levar para a eternidade de trevas. Tá entendendo? Tudo isso que tá aqui, eu tava usando meu canal e aconteceu algo com o meu celular e eu não estou conseguindo acessar o meu canal do YouTube, eu não estou conseguindo acessar um monte de coisa. Creio eu que realmente foi hackeado o meu e-mail. Mas o Senhor, ele me incomodou. Quando eu comecei a entender o que Deus queria de mim, foi através daqui, do Facebook. Eu não sei se esse mesmo ou outro. E um dia me deu, eu ficava tão gente, o inimigo ele tem batalhado, lutado muito para levar almas para o inferno, para as pessoas não terem tempo de se arrepender. É como uma pessoa que recebe um diagnóstico de morte. E ali ela só tem poucos meses de vida. E a vida inteira ela nunca se importou com as coisas de Deus. A vida inteira ela nunca enxergou Deus. Ela a vida inteira acreditou que Deus era apenas um nome, que Deus era apenas um pedaço de pedra, que Deus era apenas algo em que ela só chegaria e pediria algo e pronto, acabou, e depois agradecia, cumpria voto, isso e aquilo. Pessoas que optaram realmente pelo caminho errado, pela vida errada. Pessoas que não lhe foi ensinado o que é o certo, o que é o errado. Muitas vezes foi ensinado já que o errado era certo. Pessoas que não tiveram a oportunidade que muitos de nós tivemos de conhecer a Jesus, de ser apresentado ao Senhor Jesus, de ter ao Senhor Jesus para recorrer. E essas pessoas muitas das vezes escolheram caminhos que são caminhos de morte espiritual. Toda vez que nós falamos morte, é morte espiritual. Porque o verdadeiro cristão é a morte espiritual que pesa mais, você está entendendo? É você ter a sua alma levada para a eternidade de sofrimento. Entende? Uma alma vale muito mais que o mundo inteiro. Então, muitas pessoas que nunca se importaram muito com as coisas de Deus, não se importaram em respeitar os servos de Deus, os verdadeiros servos, sabe aquelas irmãzinhas cheias da unção, sabe aquelas pessoas que são escolhidas, os profetas, pessoas que são lhe entregues dons, que Deus confia os dons, porque sabe que elas vão realmente comprar a briga de muitos. Essas pessoas, quando fazem mal aos servos de Deus, quando eles tentam agir com os servos de Deus da mesma forma que eles agem no mundo, com as pessoas comuns, com as pessoas que muitas das vezes não temem a Deus, pessoas que não estão nem aí com as coisas de Deus, pessoas que não têm. Eles acham que pode agir da mesma forma. Rei, presta atenção. Você que fez um mal tão grande, eu ofereço essa palavra ao meu pai da carne, o meu pai de sangue.
Que eu sei que muitos estão sempre sondando as minhas redes sociais. E de repente, se você estiver também olhando, eu entrego isso a você. A pessoa, quando faz mal ao servo do Senhor, a um profeta, a um chamado de Deus, escolhido de Deus para a guerra, no momento em que essa pessoa está sendo instrumento de Deus, guerreiro do Senhor, guerreira do Senhor, você arma ciladas, estratégias, e você consegue derrubar essas pessoas. Você foi o colaborador do inimigo. Você foi servo do inimigo. Você não entendeu, cegou seus olhos, o seu entendimento, os seus ouvidos, que você mexeu com a pessoa errada. Você mexeu com a pessoa errada. Você mexeu com aquele que estava na linha de frente, na guerra, aquele escolhido do Senhor. Você fez algo que mais lá na frente pode te trazer um sofrimento muito, mas muito grande para sua alma. Eu digo que até mesmo eternamente. Você atrapalhou a obra do Senhor. Você tocou no sagrado, o sagrado que essa pessoa estava carregando. Você tocou, paralisou, massacrou, aprisionou tudo aquilo que estava sendo feito. Você tirou o antídoto, presta bem atenção, você tirou o antídoto do alcance daquelas pessoas que estavam sendo mortas espiritualmente, que muitas das vezes não conseguem encontrar um socorro do Senhor. São tantas, muitas das vezes são cercadas por tanta gente, por tantas pessoas, mas nenhuma dessas pessoas são escolhidas para salvá-la, para socorrê-la. Nenhuma dessas pessoas carrega o antídoto em mãos. E você lutou e derrubou, e aprisionou, paralisou essa pessoa que carregava o antídoto. Você vai pagar para Deus. Você vai prestar contas para Deus. Você pode até estar se engrandecendo, dando gargalhadas e risadas, porque parte do que você queria você conseguiu. Mas algo que é muito maior que existe dentro dessa pessoa que você já cantou vitória de destruição. O inimigo, ele tem realmente lutado e tramado para nos tirar o antídoto, porque ele sabe que se a gente cair no pecado, mesmo sem a gente escolher, mesmo sem a gente desejar, ele sabe que o antídoto vai estar aprisionado e nós não vamos conseguir socorrer aquelas almas, aquelas pessoas, aquelas vidas que necessitam ser salvas. Tá entendendo? Eu tô calma. Aquela hora do outro vídeo eu tava cheia do Espírito Santo de Deus. Ali Deus, ele provou mais uma vez o quão grande amor ele tem por todos nós. E que nós, sim, podemos acreditar que ele não nos abandona e que ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele ouve tudo, ele sabe de tudo. Existe um mundo espiritual aonde nós, muitas vezes, e a maioria, a gente nada praticamente a gente vê, mas são guerras espirituais, guerras entre anjos e guerra contra demônios. Todos os dias, ao nosso redor, o inimigo nos rodeia 24 horas por dia, sonda, ouve, trama, usa de tudo que é coisas, de tudo que é pessoas para tentar nos destruir.
E se você tem sido um servo dele, um servo das trevas, e você tem cantado vitória ainda em cima daqueles escolhidos servos de Deus, os guerreiros que estavam na linha de frente, de repente você canta vitória porque você tirou eles de lá. Você tirou o antídoto da mão dele, ou você aprisionou, porque tirar não tira, mas você aprisionou o antídoto de Deus das mãos dele, nas mãos dele. Se você chegar, vamos supor, se você chegar no momento em que o médico vai virar para você, você pode ser o maioral, o grandão, o poderosão, você pode estar aí no seu mundo, você é o temido, você pode estar no auge, lá no último degrau, lá no patamar, no último degrau de cima, lá no pódio, no mais alto, e você acha que com você ninguém pode. Você acha que você tem o poder. Você acha que você tem o domínio. Você acha que você tem a chave ali do controle. Que você tem o controle em mãos. Se da noite pro dia Deus permitir um diagnóstico na tua vida de morte, onde você de repente tem apenas alguns meses de vida, ou semanas, ou dias, você vai continuar sendo quem você é. Você vai continuar pensando como você pensa e agindo como você age. Você vai continuar tramando contra os escolhidos do Senhor, contra os servos de Deus. Você vai continuar tramando, lutando, estrategando, sondando, usando de tudo e todos para destruir essa pessoa que de repente, presta bem atenção, esta pessoa que de repente pode ser a única pessoa que, quando você receber um diagnóstico de morte, o antídoto estará apenas na mão desta pessoa. Somente esta pessoa de repente tenha o dom da oração, da cura, da libertação, para que isso seja quebrado, para que esse diagnóstico de morte seja mudado. E você tiver certeza disso, você vai continuar destruindo essa pessoa. Você vai continuar tramando contra esta pessoa. Você vai continuar tentando destruir, acabar com ela. Vai mentindo contra ela, se levantando contra ela, agindo de tudo que é coisa você errado e querendo pôr a pessoa como errada. Você querendo ser o dono, o juiz, usando de mentiras. Você tem noção do que você está fazendo contra os ungidos, amados, escolhidos, preparados, chamados do Senhor? Você tem noção? Essa pessoa pode até vir cair, um dia ela cai, mas no outro ela levanta. Ela pode até dormir de um jeito, mas ela pode acordar de outro. Ela pode dormir caída, mas quando acordar já acordar de pé, espiritualmente falando, protegida pelo Senhor, guardada pelo Senhor, coberta pelo sangue de Jesus, coberta, protegida por anjo poderoso do Senhor, por anjos do Senhor. Você vai recorrer a quem? Quando você receber de Deus, Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o único Senhor, o único Deus, e o seu Filho amado, Senhor Salvador Jesus Cristo. Receber o diagnóstico
que o teu tempo está acabando, a sua vida, você busca tantas riquezas, você busca tantas coisas materiais, você busca tanto dinheiro, você usa tanto do dinheiro para humilhar pessoas, para ofender pessoas, perseguir pessoas, acabar com pessoas, fazer tantas coisas com as pessoas. Você usa do seu poder, do seu dinheiro. A hora que o médico te entregar um diagnóstico de fase terminal, quando ele vira, você consegue se imaginar? Você consegue imaginar um médico chegar em você, você com todo o seu poder, todo o seu dinheiro, toda a sua inteligência, sua estratégia, seus contatos, seus servos? Você não vai obrigar o médico a achar a cura. Você não vai, tudo isso que você tem, tudo isso que você faz, não vai trazer a cura através desse médico. Tá entendendo? E essa pessoa que você de repente destruiu, ela única, somente ela, tinha o antídoto da cura. Somente ela carregava o remédio para te curar. Para te curar, de te fazer viver. Pensa bem. Pensa bem se vale mesmo a pena você massacrar pessoas que queriam te ajudar, cuidar de você espiritualmente, pessoas que estavam orando por você, pessoas que estavam comprando a sua briga. E é assim mesmo as coisas de Deus, gente. Uma hora a gente tá revoltado, uma hora a gente tá assim, assado. Aí Deus já vem com a resposta de imediata, Deus já vem com o Espírito Santo, Deus já vem com pegando pela mão e levantando. E Deus faz isso mesmo. Ele pega na hora e já transforma. Na hora ele já liberta. Na hora, assim, no segundo, em fração de segundos. A opressão que estava, ele já entra com uma luz tão forte, tão forte, tão forte, que trevas nenhuma suporta, que trevas nenhuma permanece, cadeia nenhuma continua, tudo é quebrado, tudo é uma explosão espiritual de luz do Senhor. É assim que o Senhor trabalha. As coisas de Deus são assim. O mundo espiritual é assim. E eu tava aqui fazendo as coisas desde aquela hora. O Espírito Santo já me deu uma renovada. Eu tava tão ruim, eu tava tão mal. Eu amo tanto a Deus. Eu sinto tanto prazer em obedecer ao Senhor, obedecer os mandamentos, obedecer as coisas de Deus, obedecer quando Deus me fala, vai lá, abre a tua boca e fala. Ou então, abre a tua boca que eu vou usar. Então, abre a tua boca que eu a encherei. Eu amo tanto as coisas de Deus, eu amo tanto as coisas do Senhor Jesus Cristo, eu amo tanto o mundo espiritual, eu sou falho, eu sou pecador. E quando a gente deixa a revolta entrar, quando a gente deixa, quando a gente já não tem mais força para soltar de prisões, para sair de prisões, o Senhor vem com tudo, nos resgata. Deus, Ele vem com tudo, porque Ele sabe do nosso coração. E as coisas de Deus são maravilhosas, mas a gente tem que vigiar. A gente tem que tomar cuidado, tomar muito cuidado com o mundo que a gente vive hoje. As coisas que nos são oferecidas como solução. E na verdade são cadeias, são prisões espirituais, são armadilhas, são correntes. Sabe a armadilha que vai para pegar passarinho, arapuca? Sabe aquelas ratoeira? Sabe? É assim. Tudo, eu posso dizer que tudo que é tipo de ajuda que nos é oferecido, hoje em dia é assim. A gente tem que tomar cuidado de quem a gente aceita. A gente tem que tomar cuidado com a ambição, a ganância, com o materialismo,
a gente tem que tomar cuidado no momento que a gente estiver em necessidade, principalmente, estiver passando por muita necessidade, muitas coisas, porque ao mesmo tempo que Deus ele vem com a solução, o inimigo também vem com a solução. Em Mateus 4, eu estava meditando, eu lembrei disso, e em Mateus 4, a tentação de Jesus. Se o próprio Jesus, o Filho de Deus, gente, o Filho de Deus, o inimigo, ele é tão ousado, ele é tão intrometido, ele é tão cara de pau, ele é tão... que ele chegou no Filho de Deus. O Filho de Deus, Deus que é dono de tudo, e fez isso. No versículo 1, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-se sob o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E quantas vezes a gente passa por tudo isso? O inimigo tem os pratos preparados, ele tem as ciladas preparadas, ele tem tudo ali preparado para nos oferecer. Ele já trabalhou ali tudo. É como se de repente uma pessoa tivesse contato com seu patrão de alguém, e chegasse no patrão e falasse: manda embora, dispensa. E de repente ela chegasse nessa pessoa e falava: olha, nossa, você foi dispensado, que coisa, hein? Não, mas eu te ofereço um emprego para te aprisionar, para te massacrar. Você tá entendendo? É assim que o inimigo trabalha. É exatamente assim, em todos os sentidos. E a gente tem que negar. Nós precisamos recusar os pratos oferecidos a nós, mesmo que nós estejamos passando por momentos difíceis, de dificuldade. Ele vai vir sempre com prato, seja na vida emocional, na vida material, financeira, emocional, psicológica, conjugal, amorosa. Ele vai sempre ter os pratos a nos oferecer. E se a gente não tiver o entendimento, os olhos espirituais abertos, de como ele já vem trabalhando de forma que a gente ainda não percebeu, ele primeiro a gente já cercou. E depois ele vem e oferece a pratada. A gente não percebeu ali o momento que ele estava cercando. E ele veio com a pratada e caiu. A gente tem que aprender a dizer não. Nem que a gente sofra, nem que a gente chore, nem que a gente passe fome, nem que a gente tenha que enfrentar que nem nômades no deserto. A gente tem que aceitar somente o que vem de Deus, somente o que Deus nos oferece, o que Deus tem preparado. Tá entendendo? Muitas das vezes a gente dá lugar ao nosso coração. A gente cai por causa do coração. E quando nós estamos na linha de frente, quando nós estamos em guerra, a gente não pode colocar o coração
no poder. A gente não pode deixar o nosso coração administrar. Nós precisamos deixar Deus no controle. Deus, a razão, Deus, a obediência, Deus, a palavra, Deus, o espiritual, Deus, o joelho no chão, Deus, Deus, Deus. A gente tem que matar a nós mesmos, nós precisamos matar a nós mesmos. Nós precisamos abrir mão de nós mesmos. Nós precisamos abrir os olhos que esse mundo é ilusão, é mentira, é falsidade. Esse mundo é de mentira. Que o mundo verdadeiro é o espiritual. Que a carne morre se a gente não for arrebatado. Não vai ser transformado. Mas a alma não. A alma nunca. E quando você destrói pessoas e servos e guerreiros e soldados de Deus, que estão ali guerreando por Deus, pelas outras almas, em risco, pelas outras almas, gritando, implorando socorro, você está mexendo com o próprio Deus. Você está atirando pedras no próprio Deus. E Ele é o dono de tudo, presta bem atenção. Deus, mais que nunca tenho tido certeza absoluta que Deus é o dono do bem e do mal. O inimigo para tocar na nossa vida, ele tem que pedir autorização para Deus. Você está entendendo? Deus tem o controle de absolutamente tudo. O inimigo, ele não é inimigo de Deus, ele é nosso inimigo, porque Deus está acima dele. Deus está muito acima, mas muito acima. Deus é o dono de tudo. Deus poderia ter destruído ele. Você está entendendo? Nada acontece sem a permissão do Senhor. Então, se por acaso você está perseguindo o servo de Deus, uma serva de Deus, escolhido do Senhor, de repente, fala que escolhido que nada, caiu, pecou, tava ali, ó, tava adulterando, tava não sei o que ontem, tava não sei o que lá. Cuidado, porque Deus, ele trabalha assim mesmo, é de uma fração de segundos. Cair é uma coisa, e se jogar no buraco é outra. Desejar, o buraco é outro. Cair, Deus resgata. A hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser, no segundo que Ele quiser. E aquilo que você estava tramando e fazendo e cantando vitória, você está mexendo com o próprio Deus. Está mexendo com o próprio Senhor. Você está mexendo com o teu Criador. Porque todos nós somos criaturas, mas nem todos nós somos filhos. Nem todos são filhos, nem todos são chamados. Porém, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Mas aqueles que são escolhidos e chamados e filhos, pode acontecer o que for, Deus resgata, Deus tira. O mundo espiritual é assim, e é o mundo espiritual que manda. E nós estamos realmente vivendo os últimos dias. A maldade realmente tem aumentado. As pessoas já não sabem mais o que é amor. As pessoas acham que amor é dinheiro. As pessoas acham que cura, remédio é dinheiro. As pessoas realmente acreditam que dinheiro compra felicidade. As pessoas realmente acreditam que dinheiro compra saúde. Mas e se Deus colocar um diagnóstico assim? Que nenhum médico, não existe nenhum antídoto aqui na Terra, que dinheiro, o seu dinheiro, muito ou não, vá comprar. E espero que Deus perdoe todos os nossos pecados, falhas, iniquidades, transgressões, todas as vezes que nós retrocedemos, todas as vezes que nós caímos, todas as vezes que nós nos deixamos cegar, todas as vezes que nós fomos enganados, todas as vezes que nós não colocamos a razão em primeiro lugar, todas as vezes que deixamos nos levar pela emoção, pelo coração, pela ilusão, pelas mentiras, pelas falsidades. Que Deus nos perdoe, que Deus nos limpe, nos purifique, que Deus nos cure, que Deus nos fortaleça, que Deus nos purifique, santifique, que Deus nos proteja, que Deus nos blinde, que Deus
nos abrace, que Deus nos socorra, que o Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco, que os anjos do Senhor estejam ao nosso redor e nós tenhamos a capacidade de colaborar para que eles permaneçam, para que os anjos permaneçam, para que o Senhor Jesus permaneça e Deus conosco. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Orem pela minha vida. Eu creio que pessoas realmente, muitas das vezes eu sinto como pessoas realmente oraram por mim, pessoas oram por mim, pessoas que às vezes a gente, e Deus prova também, vira e mexe, surge uma ou outra fala, uma pessoa que às vezes nem me vê todo dia, ou demora meses, e fala, eu oro por você. Eu oro para Deus te proteger todos os dias. Eu oro para Deus te proteger. Eu oro para Deus te abençoar. Eu oro para Deus te livrar. Eu oro para Deus te abençoar. Assim como Deus muitas vezes nos usa, eu lembro de momento de eu estar dentro de trólebus e eu nunca vi a pessoa. Eu nem olhei direito pro rosto da pessoa, mas ela tá sentada do meu lado e sem ela perceber ali Deus toca no meu coração e ali no momento eu não sei explicar e eu oro pela pessoa, eu oro pela vida dela em todas as áreas. Muitas das vezes existem pessoas preparadas, armadas com antídotos, que estão orando por nós e por isso que muitas coisas ruins ou muitas armadilhas são tiradas, muitas coisas ruins não acontecem, muitas tramas do inimigo não prosperam. Tá entendendo? Porque tem pessoas preparadas, servos do Senhor, com antídotos ali, orando por nós. E é isso, toma cuidado em quem você mexe. Toma cuidado contra quem você se levanta, contra quem você trama. As mentiras que você tem acumulado para julgar essa pessoa como errada e você sabe que você está mentindo. Você sabe. Você sabe as mentiras que você levantou porque simplesmente, de repente, essa pessoa não caiu nas suas manipulações. Essa pessoa não aceitou as pratadas que você ofereceu a ela. Tá entendendo? Eu deixo essa palavra aqui, principalmente por seu Raimundo Luciano de Mello. Eu deixo essa palavra aqui para você. Se você chegar a assistir esse vídeo, seu Raimundo, é para você essa palavra. Que Deus abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus. A gente nunca sabe o que vai ser amanhã. A gente nunca sabe. Amanhã Deus pode estar enchendo mais ainda do Espírito Santo. Então, o que eu tenho que fazer? O que a gente precisa orar um pelos outros. A gente precisa valorizar aqueles que oram por nós. A gente precisa tomar cuidado e respeitar aqueles que são levantados para nos socorrer.